Bem-vindos a mais uma aula aí da disciplina de desenho técnico. E nesse vídeo agora a gente vai continuar aí nosso início de introdução aí sobre o AutoCAD, tá? A ideia é revisar os conteúdos que nós vimos sobre desenho técnico, que nós fizemos exercícios à mão, e fazer as atividades agora no AutoCAD para aprender o AutoCAD, ao mesmo tempo que a gente revisa o conteúdo de desenho técnico, tá? Então eu vou fazer com vocês aqui agora uma revisão de AutoCAD e a gente vai revisar um pouco do conteúdo de vistas ortogonais e perspectivas isométricas. Nosso objetivo nessa aula é fazer esse exercício que está lá disponível para vocês, tá? A ideia é que vocês façam para mim aqui desses 4 objetos, ó, repliquem a vista, a perspectiva isométrica deles e façam aí as 3 vistas ortogonais principais de cada um dos objetos. Bom, primeiro passo aqui, vamos falar para vocês, é a gente preparar o AutoCAD, configurar o AutoCAD, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, ó, razão, lá no cantinho, salvar como, desenho. Pode salvar na área de trabalho mesmo, tá? Vocês vão salvar para mim aqui o desenho sempre com esse nome, ó, TP1, esse nosso TP1, né? Underline, e o nome de vocês, sem tudo maiúsculo, que o meu, né? Mas você botar o nome de vocês aqui, tudo maiúsculo, sem acento, basta o primeiro nome, e salvem, tá? Então, a primeira coisa do AutoCAD, pessoal, sempre salvem. Até porque o AutoCAD ele tem um sisteminha que caso tenha uma reiniciação no computador, caso acabe a luz, por exemplo, ele consegue recuperar o arquivo, contanto que ele já tenha sido salvo anteriormente, tá? Inclusive dá para programar aqui no AutoCAD, depois eu mostro para vocês, para ele fazer salvamento automático, ele salvar de tempos em tempos o arquivo de forma automática. Mas vamos lá, então, salvamos o arquivo. Primeiro passo, configurar as unidades, tá? Então, a gente vai vir aqui na barrinha de comando, ó, todos os comandos do AutoCAD, sejam eles quais forem que vocês quiserem usar. Vocês podem acessar o comando aqui pela barrinha de comando. A gente quer configurar as unidades, ó. Então, eu vou digitar aqui unidades. Ele traz para mim aqui os comandos, tá vendo? Relacionados àquilo que eu escrevi. E tá aqui nossa janelinha de unidades. A gente vai trocar aqui de milímetros para centímetros, que a gente vai trabalhar aqui nesse exercício em centímetros, tá? Próximo passo de configuração é trabalhar com as camadas. Essas camadas aqui, elas representam os tipos de linhas que a gente vai usar. Então, aqui nesse trabalho, a gente vai trabalhar um pouco com linha grossa, linha média, linha fina, linha tracejada, linhas especiais em geral, né? Linha tracejada, traço ponto, traço dois pontos. E a gente vai criar essas linhas aqui para ir utilizando no desenho. Então, vou vir aqui em propriedade das camadas. Vai abrir essa janelinha aqui, ó. E aí, nesses 4 botões aqui em cima, a gente vai criar as camadas. No primeiro botão, que é esse solzinho amarelo aqui, a gente cria a camada. Se criar errado por alguma razão, quiser apagar, você pode apagar aqui pelo xizinho, tá? Esse azul aqui, ele vai congelar a camada e esse verde, ele vai ativar. A camada que estiver ativa, por exemplo, aqui, ó, a camada 0 está ativa. Essa camada é a camada que você está utilizando naquele momento. Se você vier aqui trocar de camada, trocar a ativação da camada por outra camada, aquela que você ativar é a que você vai utilizar naquele momento específico, tá? Para nós aqui agora, ó, basta criar a camada e se precisar excluir, tá? Então vamos criar aqui, ó, camada 1, chamar de linha grossa. Nós vamos usar aqui uma linha mais grossa, uma linha que eu vou chamar aqui de média grossa, que é uma linha intermediária, uma outra camada de linha média fina, uma linha mais fina, e aí as linhas especiais, tá? Linha traço, que é a tracejada. Opa, deixar o mesmo padrão ali, a linha traço. Deixa eu renomear aqui também, para ficar o mesmo padrão. Linha traço, ponto. E vou criar aqui também uma camada já de uma vez, ó, de legendas e cotas, que a gente vai precisar também durante o desenho, tá? Então, por enquanto, nesse momento aqui, são as linhas que a gente vai utilizar no nosso desenho. Então, a gente já deixa aqui criado. Se precisar, eventualmente, no futuro, criar outro tipo de linha, você volta aqui nas propriedades e cria outro tipo de linha. Se você perceber que você não está usando uma que você criou, você vem e apaga a camada daquela que você não estiver utilizando, tá ok? Bom, aqui, ó, nessas configurações aqui do lado, a gente tem essas primeiras 2 configurações aqui que a gente pode ocultar o desenho, tá? Então, a primeira aqui, ó, a gente pode ocultar o desenho. Então, se eu desligar a lâmpada aqui,
ele oculta o desenho. Então, tudo que eu fizer com aquela camada não vai aparecer na tela para mim. Ela vai continuar existindo, mas eu posso ocultar. Então, eventualmente, a gente pode ocultar uma camada aqui. Isso aqui é interessante, tá? Posso congelar a camada e eu posso também bloquear a camada. Aqui nesse momento, o que é importante a gente saber? O de bloqueio de camada é interessante, porque quando você bloqueia uma camada, você não consegue editar ela. Então, você fez uma linha, por exemplo, na camada linha grossa. Se você vier aqui bloquear, você não consegue excluir, editar aquela linha que você fez, ela fica fixa, então isso também pode ser útil, eventualmente, tá? Essa camadinha aqui, ó, plotar, se você deixar ativo aqui, ele vai imprimir aquela camada, mas você pode também aqui, ó, clicar e desativar, ou seja, tudo vai aparecer na tela, mas na hora de você plotar ou gerar o PDF, não vai sair aquela camada na impressão, tá? Mas o mais importante para a gente aqui nesse momento é esses dois configurações aqui, ó, cor e tipo de linha. A cor, quando a gente for imprimir o documento, o arquivo desenho técnico, ele vai sair sempre preto e branco. No máximo ali alguns tons de cinza, para alguns detalhes específicos, tá? Mas normalmente vai sair preto e branco. Só que aqui no CAD, para a gente saber qual camada a gente está usando, se a gente fizer aqui tudo preto e branco, eu não vou conseguir identificar certinho, ó, qual camada que eu estou utilizando. Então o que a gente faz no CAD? A gente usa uma cor para cada camada dessa, para saber exatamente se eu estou usando as camadas corretas no meu desenho, para evitar problema no uso das camadas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, vou vir aqui, vou clicar nesse quadradinho e vou trocar as cores, tá? Vou começar com a linha fina, ela vai ser aqui, ó, vou pegar essas cores aqui básicas, daqui de baixo, tá vendo? Ó? Então, linha fina eu vou usar a vermelha, sempre no sentido, ó, média fina vou usar a amarela, média grossa vou usar a verde, linha grossa vou usar aqui a ciano. Aí a linha traço ponto, que ela eventualmente vai ser uma linha um pouco mais grossa, eu vou usar aqui a linha magenta para destacar ela. A linha traço, eu vou usar aqui uma desses duas cinzas, tá? E a legendas e cotas pode usar também vermelho, porque na hora de imprimir ele vai ter mais ou menos a mesma espessura da linha fina, vai ser uma linha mais fina. Então o que vai acontecer? Na hora que eu for imprimir esse trabalho, no videozinho de impressão aqui, tá mostrando isso melhor para vocês, eu vou configurar para que cada uma dessas cores saia com espessura de linha diferente. Eu posso inclusive configurar isso na hora de imprimir ou configurar agora aqui na espessura, ó. Vim aqui indicar uma espessura para cada linha. Vocês vão ver que fica melhor a gente configurar a espessura na hora de imprimir para a gente conseguir ver e ir ajustando, fazendo um refinamento dessa espessura de linha. Mas, eventualmente, quando você tem mais experiência aí com o desenho, se você já quiser já de uma vez deixar as espessuras configuradas conforme a forma que você já gosta, já tem experiência, você já pode vir aqui e colocar aqui na hora de imprimir, ele já sai configurado, tá? Mas a gente aqui na disciplina, vamos deixar aqui em branco por enquanto as espessuras, para na hora de imprimir a gente colocar e fazer o refinamento dessas espessuras, tá? Outra configuração aqui importante é o tipo de linha. No tipo de linha, ele vai indicar para a gente que tipo de linha eu estou utilizando. Em geral, as linhas vão ser sempre contínuas, uma linha tradicional, normal, contínua, tá? Mas a gente tem aqui dois tipos de linhas especiais, a linha tracejada e a linha aqui, ó, traço ponto. Então, nesses tipos de linha especiais, eu vou alterar aqui o tipo de linha. Então, na camada aqui da linha traço, eu vou vir aqui e buscar a linha tracejada. Mas repara, ó, não tem aqui. Então, quando a gente quer uma linha traço, né? Ou tracejada, e uma linha traço ponto. E elas não estão aqui, ó. Então, a gente vai vir aqui carregar elas primeiro, ó. Então, vou vir aqui, ó. Posso pegar aqui em cima, tá vendo? Traço ISO, que é a linha tracejada, com o padrão da norma ISO. Ou posso lá embaixo, ó, pegar também a tracejada. Tem vários modelinhos de tracejada. Aqui também tem traço ponto, tá? Aqui para nossa disciplina, vamos pegar aqui a traço ISO mesmo. E vou carregar aqui também, ó, a traço ponto ISO. Então, tá aqui, linha traço ponto ISO. Então, eu já tenho aqui os dois tipos de linha especial que eu vou utilizar. Como essa camada aqui é a linha traço, vou pegar aqui em cima, ó, traço, e dar um OK. Como essa camada aqui de baixo é a linha traço ponto, eu vou trocar ela pela traço ponto. Repara que eu preciso carregar apenas uma vez. A partir do momento que você carregou, ela fica sempre carregada nesse arquivo, as linhas especiais, tá vendo? Então, eu carreguei todas elas que eu queria, apliquei uma aqui na linha traço, apliquei outra aqui na linha traço ponto. Então, tá aqui configurado o nosso trabalho, tá? Vamos sempre conferir aqui, ó, para não ter nenhuma impressorinha desligada. Então, se você for imprimir um trabalho lá na frente e perceber que tem uma das camadas que não está saindo na impressão, provavelmente está desligada aqui a impressora. Se você tiver com a linha travada, não consegue mexer nela, não consegue editar, ela não consegue apagar a linha,
Provavelmente aquela camada está bloqueada aqui. Se você faz um desenho, faz uma linha toda hora e ela não aparece na tela, fica escondendo toda hora, fez a linha, mas ela não aparece. Pode ser que a camada esteja oculta ou congelada. Então, sempre venho aqui conferir essas informações, fechou? Mas a configuração é basicamente essa. Bom, e agora vamos começar aí o nosso desenho, nosso exercício. Bom, continuando agora, fizemos as configurações e podemos começar o exercício, tá? Então, esse aqui é o nosso exercício. Vou começar ele aqui por essa figura, tá? Vou fazer aqui no vídeo as 4 figuras. Nós vamos começar aqui por essa figura. Bom, primeiramente nós vamos fazer aqui as vistas do objeto, né? E para esse exercício inicial, basta as vistas principais que estão aqui visíveis, né? A vista frontal, vista lateral esquerda, vista superior, colocados na posição correta, na época correta, tá ok? E depois eu quero que vocês repliquem a perspectiva isométrica. Essa figura aqui já está em perspectiva isométrica. Vocês vão replicar ela no AutoCAD, tá ok? Então vamos começar aqui com essa face frontal, ó. Então na face frontal a gente tem essa face aqui. Esse triângulo também vai ser visto aqui da frente. E aquela outra face, ó, também está virada aqui, essa parte da frente, da direita, né? A única questão é que aqui no nosso caso do nosso triângulo, a gente vai ver ele, lembra aquele que eu mencionei para vocês, né? Planificado. Ou seja, eu vou imaginar que eu estou amassando essa face aqui, essas 3 faces, estou amassando ela contra a parede. E aí vou desenhar elas aqui planificadas. O que acontece com esse triângulo aqui, ó, quando eu planifico ele? Imagina que eu peguei essa face aqui e amassei contra a parede. O que vai acontecer? É basicamente isso aqui, ó. Bom, ativei aqui a ferramenta para a gente começar a trabalhar, ó, de edição. Então, o que vai acontecer com essa face aqui quando eu amassar ela? Essa linha aqui da frente, imagina que eu peguei aqui, ó, e prensei contra a parede. Ela vai continuar igual. Ela não vai sofrer deformação. Porém, essa linha que está indo para trás ao profundo, se eu amassar ela, se eu planificar ela, o que vai acontecer? Ela vai continuar aqui, começando aqui, mas essa parte que está no fundo vai vir aqui para frente. Ó. Então, na prática, aquela linha, ela vai ficar assim, ó. Ela tá indo lá para trás, né? Isso, se eu amassasse ela, ela viria aqui para frente. Se eu planificar, ela vem aqui para frente. E essa linha aqui é a mesma coisa. Ela começa aqui e termina aqui inclinada. Mas se eu planifiquei, né? Peguei e amassei contra a parede. O que vai acontecer com essa linha? Deixa eu até botar uma cor diferente aqui, vai ficar melhor de ver, né? Ó. Aquela linha lá de trás, ela vai continuar começando aqui, ó, mas ela vai vir aqui para frente, ó. Então, na prática, que é essa face triangular, para quem vê de frente, quem está observando, o observador que vê ela de frente, vai enxergar ela com essas dimensões, ó. Ou seja, 2 de altura, 3 aqui em x, né? E essa linha inclinada vai se manter a mesma. Por quê? Essas partes que estão profundas aqui, que estão indo para o fundo, elas vão encostar aqui para frente. Essa quinazinha aqui dessa face, né? Quando eu planifico, quando eu amasso ele, ele vem aqui para frente. Beleza? Vamos desenhar, então, aqui essa face, o triângulo e aquela parte lá de trás agora no AutoCAD. Ah, outra questão aqui muito importante, ó, a questão dos usos das linhas, né? Para a gente conseguir dar, como a gente vai planificar as faces, a gente não vai ter mais no desenho a ideia visual de que da face está mais na frente, da face está mais para trás. Então a gente faz isso implementando, usando aí espessuras de linhas diferentes. Ou seja, essa face aqui, repara, imagina um observador aqui na frente. Essa face está mais próxima do observador, está mais na frente, tá vendo? Então, vou usar a linha grossa. Essa face triangular, ela tem um recuo, ela recuou um pouquinho em relação ao observador, então vou usar uma linha média. E aquela face está mais ao fundo, ó. Então vou usar uma linha mais fina. Então a gente vai trabalhar com as linhas conforme a distância em relação ao observador. Quanto mais próximo ao observador, né, quanto mais na frente a face está, mais grossa ela é. Quanto mais distante do observador, né, quanto mais ao fundo a face está, mais fina a linha. Aqui no AutoCAD, então, eu vou começar a primeira face ali usando linha grossa. E vou fazer o desenho, ó. Então a gente tinha lá. Vou até fazer o seguinte, vou botar dividir a tela, vai ficar melhor aqui. Ótimo, assim vocês conseguem acompanhar aí as duas janelas, né? Vamos lá, então a primeira face aqui, ela tem, ó, 6 de tamanho, né? Vou vir aqui com a ferramenta linha, ó, vou clicar em qualquer local para começar o desenho. Então a gente vai sempre começar o desenho aqui no modelo, depois na hora de imprimir a gente vem para o layout, montar o layout de impressão. Mas aqui no modelo vamos montar todos os desenhos aqui, tá? Como é o primeiro desenho, ó, vou começar em qualquer local, cliquei aqui, ó, com o mouse eu controlo a direção. Nesse caso eu quero ela direcionada para cá, ó, para a direita. E vou colocar a dimensão ali, ó, 6, e dou um Enter.
Vou dar um ESC aqui agora e repara, ó, vou até mudar de cor dessa camada. Aqui como tá a tela toda branca, eu vou botar uma cor mais escura aqui, ó. Repara que a linha tá aqui, 6, ó, só que sempre a primeira linha que a gente faz no card, pessoal, ela pode acontecer de acontecer isso, de ela tá desregulada em termos de zoom. Beleza? Então o que você vai fazer, ó? Você vai aproximar o mouse, não coloca em cima certinho, tá? Aproxima o mouse, não deixa o mouse longe, porque na hora que dá o zoom, a linha vai sumir. Deixa o mouse perto, ó, e gira o scroll do mouse e você vai controlar esse zoom. Pronto, agora a gente já regulou o zoom do AutoCAD, a gente pode continuar o restante do desenho, ó. Então, de um lado ele vai subir 2, do outro também. Então, eu cliquei aqui. A outra coisa, eu vou continuar o desenho. Vou pegar a ferramenta linha. Para continuar o desenho, pessoal, tem que aparecer aqui esse quadradinho verde, ó. Esse quadradinho verde é essa funçãozinha aqui embaixo, que é o Snap. Se eu desligar, repara, não aparece. E a gente não tem precisão para saber se ele vai pegar certinho ali a ponta da linha. A gente quer começar exatamente na ponta da linha. Para ter essa precisão, é preciso deixar o Snap ligado, tá? O que eu recomendo aqui no Snap, ó, na linhazinha do lado aqui, nessa setinha do lado, tem algumas funções importantes que a gente vai utilizar. Eu recomendo que você configure aqui, ó, para pegar o meio. Aqui nesse tipo de desenho básico, você poderia até ligar todos aqui, tá? Mas o principal aqui, o meio. É interessante pegar os quadrantes. É interessante pegar a tangente. Uma interseção aparente. Então, esses aqui, ó, são interessantes a gente ter registrados. Mas para esse exercício aqui, a gente poderia até, inclusive, ligar todas as funções aqui. Porque elas vão dar para a gente sempre esse ímãzinho aqui, que é interessante aí para ajustar a precisão, tá? Como eu quero pegar lá na pontinha agora, ó, com o Snap ligado, ele aparece esse quadradinho e tá me dizendo que tá certinho na extremidade, tá vendo? Então eu consigo clicar. Como eu quero a linha para cima, eu boto o mouse para cima e aí, ó, sem dó, boto o mouse bem para cima. Mantenha sempre o mouse nessa linha tracejada que aparece verde, tá? Essa linha tracejada, ela é isso aqui, ó, a função pola. Se eu desligar, ela some, tá vendo? Ele continua alinhando para mim de vez em quando, mas some. A função pola vai me dar esse alinhamento tracejado, tá? E eu, inclusive, posso mudar o ângulo aqui. A gente vai ver isso na parte aí de perspectiva isométrica. A gente tem que usar o ângulo de 30 graus. Eu posso ajustar isso aqui, mas por enquanto ali tá suficiente para mim, tá? Ó, quero para cima aqui, ó. Vou colocar agora 2. Vou pegar a ferramenta linha de novo. Colocar 2 desse lado, tá? 2, dou Enter. Aí é o seguinte, ó. Se eu der só um Enter, ele vai continuar com aquela função de linha. Então aqui para desativar a função de linha, eu posso apertar ESC. Ou eu posso apertar Enter. Quando eu aperto Enter, desativa, tá vendo? E aí, o macete do AutoCAD, ó, se eu apertar Enter de novo, ele reativa a função linha. Ele reativa sempre a última função que você usou. No nosso caso aqui foi a função linha. Então a gente pode continuar, tá? Mas antes disso, vamos continuar pro lado de cá agora, ó. Então a gente já fez essa linha aqui de 2 para cima. Vou fazer agora essa linha inclinada. Como é que funciona isso no AutoCAD? Ó? A gente não sabe aqui o ângulo dessa linha. Então a gente não tem como trabalhar com ângulo. Mas eu sei os componentes dessa linha. Quais são os componentes? Ó, ele tem 1, 2, 3 em x. A largura dele aqui, ó, dessa linha é 3 em x. E a altura 2 em y. Então o que eu vou fazer? Eu clico aqui e vou digitar ó, 3, que é o valor de x, sempre x, tá? Vírgula 2. E aí está a minha linha inclinada. Ó. Sempre que você tiver na dúvida, você olha aqui essa figurinha, ó, x é sempre o valor horizontal e y o vertical. Ó, 3 por 2. Aí ele vai aqui, ó, 1 para o lado. E agora a gente tem um arco aqui, tá vendo? Que é esse arco que começa aqui e vai lá até a outra ponta. Para fazer o arco aqui eu tenho várias ferramentas que eu posso utilizar, todas elas são muito bacanas, tá? As mais simples são essas, ó, início, fim, direção, início, fim, ângulo. Nesse caso da gente, ó, se eu pegar aqui início, fim e ângulo, perdão, início, fim, direção, tá? Que é a mais simples. O que eu vou fazer para fazer o arco aqui perfeito? Ó? Clico no início, clico no fim, e se você subir o arco aqui, você vai subindo até dar o ângulo zero. Ó. Quando dá o ângulo zero, ele tem a angulação perfeita aqui, tá vendo? Ó? E fica o quadrante perfeito aí, né? Do arco. Agora eu quero fazer esse círculo aqui, ó. Esse círculo, para fazer o círculo no AutoCAD, é importante a gente encontrar o centro do círculo e o tamanho dele. Se eu olhar bem aqui para essa figura, eu vou ver que o centro do círculo, ele tá aqui, ó. Se eu pegar essa quinazinha aqui, ó, esse centro do círculo tá 2 para baixo, ó. Então eu posso pegar uma linha auxiliar, pegar aqui a quininha e botar 2 para baixo, para eu ter ali a indicação do centro do círculo. E eu preciso também saber o tamanho desse círculo. Esse círculo ele tem, ó, 2 de diâmetro. E se ele tem 2 de diâmetro, ele tem o quê? 1 de raio.
Então agora eu posso vir aqui e pegar a ferramenta círculo, ó. Aí eu posso usar diâmetro ou centro e raio. Vou pegar aqui, ó, raio. Então eu peguei, clico no centro, digito o raio que é 1. Tá feito o círculo. Agora eu posso apagar essa linha de auxílio que eu usei, tá vendo? Beleza, tá ali a face mais na frente, pronta, tá? Lembrando que a gente tá fazendo aqui as vistas ortogonais. Bom, continuando, agora eu vou fazer o nosso triângulo. Eu expliquei para vocês, né, que a gente vai ver a projeção do triângulo. E aí, como esse triângulo está um pouquinho mais recuado, eu vou usar aqui nas minhas camadas, ó. Aí, repara, a gente fez lá as configurações na propriedade das camadas. Agora, nessa barrinha lateral aqui, ó, eu tenho as camadas que eu criei. Opa, peraí, deixa eu voltar lá. Aqui, ó, camadas, tá? Perdão, ó. Tem a propriedade das camadas para criar as camadas. Na barrinha do lado aqui, eu tenho as camadas que eu criei, ó. Agora, eu quero mudar de grossa para média grossa, porque essa face está mais na frente, linha grossa. Isso aqui recua um pouquinho. Vou usar a média grossa. E a gente viu que a gente vai ver aqui as componentes. Essa linha inclinada de cá e essa, nós vamos ver as componentes dela. Ou seja, 2 para cima e 3 para o lado. Aí repara num detalhe, ó. A gente tem essa linha. Essa linha, ela faz parte tanto dessa face da frente, como faz parte da face aqui do triângulo. Ela faz parte das duas faces. Então ela poderia ser azul, linha grossa, ou ela poderia ser verde, linha média, porque ela faz parte dos dois elementos. Qual que eu vou utilizar aqui no desenho? Sempre que eu tiver duas opções para uma linha, eu vou usar a mais grossa. É a minha opção principal. Então, nesse caso aqui, ela poderia ser mais linha grossa ou linha média grossa. Ou seja, eu vou usar a linha grossa, que ela é a opção mais grossa, tá? É a opção prioritária. Sempre a linha mais grossa do objeto. Continuando aqui, agora vamos fazer aquela face lá de trás, ó. Então, vamos começar a fazer aquela face lá atrás, tá? Ela também começa aqui na mesma pontinha do triângulo, ó. Então, só que a gente vai mudar agora, como ela está mais recuada, para uma linha média fina ou uma linha fina. Ó, uma linha um pouco mais fina. Ela vai começar dessa mesma pontinha aqui do triângulo, ó. E aí, na hora de fazer essa linha inclinada, como é que eu vou desenhar essa linha inclinada no CAD? Não tem um ângulo para saber. Então, como é que eu vou fazer essa linha inclinada? Vou pegar o componente, ó, repara, em X ela tem essa linha inclinada aqui, ó. Em X ela é 2 por 1 de altura, ó. Então, cliquei aqui na quininha, vou botar 2 de X, vírgula, 2,1, 2,1. Então, digitei ali, ó, vou até fazer de novo, né, que tem um BOzinho aqui, ó. Peguei a ferramenta linha, cliquei na quina, vou digitar, ó, 2 de X, vírgula 1 de Y. Eu tenho lá a linha inclinada. Agora ele quer vir para frente aqui, ó, 2, retinho. E ali agora ele vai descer, repara, ó, ele vai uma linha inclinada descendo. Também vou pegar o componente, ó, o Y é 1 e o X é 2. Só que repara no seguinte agora, ó. Essa linha aqui estava subindo, tá vendo? Ela começou aqui no X, o Y igual a 0. E o Y foi para mais 1, subiu, tá vendo? Agora o Y está aqui em cima. E na hora de fazer essa linha, ele vai descer 1. Então o que vai acontecer? Eu vou novamente escrever 2,1, só que agora eu vou botar o quê? Menos 1, que eu quero que essa linha vai descer. Então o sinal ali, ó, vai controlar para mim se a linha vai subir, vai descer, se ela vai para frente ou vai para trás. Fechou? E para baixo aqui, agora 2 para completar nossa face. Fechou? Então tá aqui nossa face frontal do objeto. Vamos fazer aqui agora. Essa linha tem a mesma característica, ó. Essa linha de cá, ela poderia ser uma linha média do triângulo aqui, né? Que seria essa linha, mas ela também pode ser aquela linha lá de trás, ó, que é da face lá de trás, que seria a linha fina. Qual que eu vou usar? Sempre a linha média, porque a linha média está aqui na frente, tá? Sempre aqui é a mais grossa das duas, tá ok? Bom, agora eu vou fazer a face lateral esquerda. Lembrando que na época, né, correta, a face lateral, a nossa face frontal está aqui, a lateral esquerda vai vir aqui do lado, tá? Então a gente tem essa face aqui e tem o triângulo e essa outra facezinha do lado. Vou começar por essa face que é reta, depois a gente vai discutir um pouco aqui o triângulo e a face inclinada. Essa face aqui, ó, que é uma face mais reta, ela é uma face que está na frente, ó, está na frente das outras duas. Então, eu vou usar aqui linha grossa para ela e reparar que as outras duas dão um recuo. Então, linha média grossa, as outras duas, tá? Então, vou pegar aqui a camada da linha grossa. Depois a gente vai discutir a questão das linhas tracejadas também, tá? Mas, por enquanto, vamos fazer aqui as linhas cheias primeiro, depois a gente discute as tracejadas. Ó, para começar o desenho, eu quero manter a outra face alinhada aqui do lado, né? E quero manter uma distância padrão. Vou usar aqui como 2 o distância padrão. Então, o que eu posso fazer? Eu posso botar o mouse aqui, ó,
Quando eu boto o mouse aqui sem clicar e encosto pro lado, ele já alinha para mim, tá vendo? Vou colocar aqui 2 de distância e ele pega para mim certinho aqui um ponto que é 2 de distância alinhado com a minha face frontal, tá vendo? Eu consigo começar o desenho. Então, esse desenho aqui, ele vem, ó, 4 para cima. Agora ele vai vir aqui, ó, 2 pro lado. Ele tem aqui uma linha inclinada, ó. Se a linha é inclinada, eu vou pegar os componentes, ó. Então, eu tenho em X, essa linha inclinada é 2, em Y é 2. Só que, repara, a linha tá descendo. Então, eu vou digitar o quê? 2 de X e menos 2 de Y para poder a linha descer, tá? Depois ela desce 2 aqui. Vem 1 aqui pro lado. Sobe 0,5. Aí, quando eu vou digitar aqui, ó. Aqui, repara que ele não sobe o quadradinho todo, sobe metade. Seria 0,5. Aqui no AutoCAD eu vou digitar decimal sempre com ponto, porque a vírgula separa x e y, os componentes x e y. Como eu quero aqui meio, 0,5, tá? Aí eu venho 2 para o lado, desço 0,5 e fecho lá. Tá aqui a primeira face feita, tá? Agora vamos fazer essas outras duas faces aqui. Mas antes disso, deixa eu explicar aqui para vocês como é que elas vão funcionar, ó. Tá aqui a figura e a gente vai fazer o mesmo exercício, só que agora eu vou amassar o objeto nessa, vou planificar ele, né, vou amassar ele nesse sentido, ó, da lateral esquerda. Se eu pegar essa linha aqui e amassar contra a parede, ela vai continuar igual, nessa posição assim, ó, amassar dessa forma, tá? Ela vai continuar igual agora. Só que essa linha que está indo para trás, quando eu amassar, né, e essa linha que está indo para cá, ela vai, essa ponta tende a encostar aqui para frente, ó. Então o que vai acontecer com essas duas linhas? Na prática, vai acontecer isso aqui, ó. Essa linha de cima, ela vai vir daqui até aqui. Opa. Então, essa linha ali, ó, essa ponta vai tender a vir para cá. Ela vai ficar dessa forma. E essa linha inclinada também vai tender a vir para frente, ó. Trocar a cor aqui para vocês enxergarem melhor. Vai. Travou aqui a cor. Não tem problema não. Vamos lá, deu para entender, ó. Então, quem está vendo aqui de lado essa face triangular vai ver ele dessa forma, tá? Na hora de fazer a planificação, né? Quem tiver a projeção, é como se eu trouxesse essa ponta aqui para frente, né? Mesma coisa essa face retangular, ó. Essa linha inclinada, eu vou ver a projeção dela, ou seja, ela vai vir para cá, ó. Mesma coisa do outro lado. E eu faço o fechamento aqui em cima. Então, na prática, essas duas, quem está vendo aqui de lado, né, na lateral esquerda, vai ver essas faces que estão com inclinação, né, com uma certa profundidade de inclinação. Quando eu planificar, né, se eu amassasse aqui as faces, eu viria elas dessa forma. E é assim que a gente vai desenhar lá no AutoCAD, tá? Então, vamos lá, ó, camada. Linha agora média grossa, né, porque está um pouquinho para trás. E vamos desenhar, ó. Essa face aqui de cima, ela é 1 para cima, 2 para o lado e desce, né? Aquela planificação que eu expliquei para vocês agorinha. E essa face triangular vai ficar, ó, 2 para o lado e 2 para baixo. E aí, essas linhas aqui, pessoal, tanto essa como essa, elas podem fazer parte tanto dessa face de cá como da face de trás. Poderiam ser linha grossa ou linha média grossa. Mas a gente sempre escolhe a que é mais grossa das duas, ou seja, a linha grossa aqui para essas duas facezinhas, tá? E essas duas aqui recuando. Tá aí feita a nossa face lateral. Agora vamos para a face superior, tá? Na face superior é a mesma lógica, ó. Quem está vendo aqui na face superior vai ver esse, quem está vendo de cima para baixo, né? Vai ver esse quadradinho. Ele vai conseguir enxergar essas duas faces aqui inclinadas, vai conseguir enxergar essa face de cá e vai conseguir enxergar esse triângulo. Só que o triângulo e as faces inclinadas, a gente vai enxergar as projeções dela. Imagina que eu estou amassando aqui essa face de cima para baixo, né? Então a gente vai ver as projeções. Como é que ficam essas projeções, ó? Bom, tá aqui. Basicamente, ó, o triângulo, se eu amassasse de cima para baixo, essa linha agora fica fixa. Ela não vai mudar. Mas essa linha que está indo para baixo, ó,
A tendência dessa ponta, se eu amassasse aqui, ela subir para cá. Então, como é que fica, ó? Ela ficaria, essa linha lá de baixo viria para cá. E essa linha inclinada aqui, se eu amassar, puf, ele vem e sobe e ficaria aqui. Ou seja, eu viria o triângulo dessa forma. Mesma coisa essa linha inclinada aqui, ó. Essa face inclinada. Isso vale para lá de trás também, é igual, né? A gente viria o quê? Essa face. Isso. Ou seja, se eu amassasse aqui, né? A tendência dessa partezinha mais baixa subir aqui e alinhar com a outra, ó, e virar um quadradinho dessas dimensões. E o triângulo, a mesma coisa, tá? E a mesma coisa que eu fiz aqui vai acontecer com aquele lá de trás. Então, essas faces que estão inclinadas, a gente vai ver a projeção delas, tá? Elas planificadas, por isso que elas ficam dessa forma. Voltando aqui para o AutoCAD, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui agora essa, vamos começar por essa face. Na verdade, eu vou começar por essa só para manter o alinhamento com a frontal, tá? Porque como aqui está na ponta, eu consigo pegar a ponta aqui certinho, ó. Então, eu vou começar usando aqui a linha média grossa, tá? Porque essa aqui vai ser a linha grossa. Recua um pouquinho, média grossa. Recua um pouquinho, média fina. Recua mais, fina. Então, vamos pegar a camada ali. Vou começar pela média grossa, porque eu mantenho aqui, ó. Botei o mouse sem clicar. Botei o mouse para baixo, você vê que ele já puxa o alinhamento para mim, tá vendo? Eu digito 2, que é a distância. Então, ele já acha um ponto alinhado com a face frontal, com 2 de distância. Tá? Sempre lembre de manter a mesma distância aqui nos dois desenhos. Então, essa face aqui vai ficar assim. 2 por 2 por 2, que representa esse quadradinho aqui, ó. No meio, a gente vai ter agora a linha grossa. E aí, repara nessa linha, ó. Nessa linha, essa linha de cá, ela faz parte tanto desse quadradinho que é média grossa, como desse que é grossa. É uma linha que faz parte das duas. Essa linha, ó, faz parte desse quadrado e desse. Que linha que eu vou usar aqui no desenho? Sempre é mais grossa, ó. Então, eu vou vir aqui e vou trocar. Clico nela e vou trocar de média grossa para grossa. Porque eu vou usar sempre a mais grossa das duas, tá? Do lado de lá também, novamente, média grossa. Ó. Então, vou trocar aqui para média grossa. E vou fazer o desenho do outro lado. 2, 2, 2. Bom, fizemos essa parte aqui de cima. Agora, vamos fazer essa parte e o triângulo, tá? Essa parte aqui agora eu recuo um pouco mais, ó. Então, vou usar uma linha média fina para fazer ela. Ó. Aí, essa parte de cá já está desenhada. Vamos vir para cá, ó. Aí, como aqui é uma linha inclinada, o que eu vou desenhar? Sempre as projeções, ó. Tenho em Y2, em X3, ó. Então, eu vou vir aqui e vou digitar 3 em X, vírgula, menos 2, porque eu quero a linha aqui, ó, descendo, ó. Daí ela vai para frente aqui. 3. E fecha lá, tá? E agora vamos fazer o triângulo aqui para finalizar. Linha fina. Beleza. Tá aí o desenho da vista superior pronta, tá? Aqui, pessoal, está faltando algumas linhas tracejadas. A gente já estudou esse conteúdo de linha tracejada. É sempre arestas ou detalhes que são ocultos no desenho. Então, vamos tentar analisar aqui que linha tracejada eu poderia usar nesse desenho. Ó. Vou pegar aqui a camada linha tracejada, linha traço. E vou analisar agora. Ó. Basicamente, ó, quem olha de frente está vendo todos os detalhes, menos esse furinho aqui. Ó. E aí, repara, ele tem aqui, ó, meio de... Eu posso pensar de duas formas, né? Eu posso desenhar aquela aresta lá, aquela retângulo, aquela facezinha lá de trás, ela também é frontal, também está virada para a direita. Poderia desenhar ela aqui. Ou eu posso pensar que é um furo, né? Um buraco que tem 0,5 de altura. Posso marcar o início. Aqui tem o início, né? Posso fazer uma linha ali marcando o início, só que ele não tem fim, ó. Vamos fazer o seguinte, essa face de cá, ó, é uma face também frontal, só que está escondida. Então, vamos desenhar ela, ó. Pego a linha traço. Vou puxar aqui, ó, 0,5. Ela vem de fora a fora, 0,5 e fecha. Então, repara que eu fiz aqui um retângulo, ó, marcando todos os lados dessa facezinha que está ali escondida. Só que toda vez que eu tiver linha tracejada em cima de linha cheia, pessoal, eu apago a tracejada, ó. Por essa razão que só sobra essa linha tracejada.
Tá vendo que não tá aparecendo tracejada aqui? Clica nela, botão direito, propriedades. Você consegue mexer na escala dela aqui, ó. Vamos ver 0.1. Pô, tá legal ali, mas vamos botar mais menorzinho ainda, né? Deixa eu ver 0.1. Pequeno demais. 0.5 mesmo. Então fizemos ali, ó, nossa linha tracejada. Quem olha de lado aqui agora, ó, consegue enxergar esse buraco. Então tá visível, só que não enxerga o furo aqui da bola, ó. Então, novamente, eu tenho que marcar aqui ó, onde é o início do furo, ou seja, 1 de altura, e onde termina o furo, tá? Para facilitar aqui, eu vou pegar um deslocamento, ó. Vou dar aqui 1 de altura, e esse furo ali tem 2 de altura, que é o diâmetro do círculo, ó. Aqui na tesourinha, na ferramenta aparar, embaixo dela, ou trim, né? Tem o estender ou extend, né? Eu posso esticar a linha. E aí tá mostrando aqui esse furo. Ele começa aqui embaixo, termina aqui em cima. Tá mostrando aqui onde começa e termina o furo, tá? Mas como não é visível, eu vou trocar aqui para linha tracejada. Vou vir nas propriedades de novo, vou botar 0.05. E quem vê de cima não vê nenhuma coisa nem outra. Ele não vê nem esse furo aqui e nem esse furo de cá. Então vou marcar. Só que quem está vendo de cima, repara, ó. Esse furo ele começa com 2 de distância de um lado ou de outro e tem 2 de tamanho. Então vou lá, deslocamento agora 2. Tem 2 de tamanho. Aqui essa linha poderia esticar lá para cima, né? Mas repara, ela vai ficar em cima da linha azul. Então ela não vai aparecer, tá? E aqui, ó, eu vou trocar para a linha tracejada. Mas esse quadradinho aqui também aparece. Só que repara, o furo é assim, ó, transversal, o quadradinho é longitudinal. E aí eu vou marcar também onde começa o quadradinho e onde termina. Quem está vendo de cima, ó, ele começa com 1 de distância e tem 2 de tamanho. Então vou pegar deslocamento de novo de 1, agora de cima para baixo, e ele tem 2 de tamanho. Para esticar a linha até o final, eu pego o estender, só clicar na linha, tá vendo? Pega lá o estender, clicou na linha, ele vai esticando. E essas duas linhas serão tracejadas. Bom, agora tá aí, pronto os desenhos, tá? Na parte 2 do vídeo aqui vamos fazer todos os desenhos, depois vamos fazer as perspectivas e depois a parte de impressão aí para vocês acompanharem, tá? Bom, continuando, vamos fazer aqui agora, ficou faltando, né, a perspectiva. Então eu falei para vocês, de cada objeto como esse aqui, a gente vai ter as vistas e a perspectiva. Vamos fazer aqui comigo agora a perspectiva isométrica desse objeto. Depois, aí sim, na próxima parte do vídeo, a gente vai fazer os outros objetos, tá? Então, perspectiva, pessoal, como a gente já viu na disciplina, a gente vai usar aqui angulação de 30 graus nas duas faces. Então, eu vou vir aqui, né, no AutoCAD, vou ligar essa funçãozinha aqui, ó, a Polar. Rastreamento polar. E do lado aqui tem uma setinha, ó, que eu consigo configurar qual ângulo que eu quero que ele me indique. Então, eu vou pegar aqui, ó, múltiplos de 30, que ele vai me marcar 30, 60, 90. Até porque aqui no AutoCAD, ó, quando a gente for fazer uma inclinação para a direita, ele vai marcar ali como 30. Quando for para a esquerda, dá 50, mas é também 30, né? Porque é 180 menos 30. Aqui, ó, 180 menos 30, 150. E aqui é 0 mais 30, 30 graus, tá? Vamos lá, então para cá, ó, eu vou começar aqui com o desenho, né? Ele vem para cá, ó, 6. É só replicar. Esse exercício é mais para vocês aprenderem a ferramenta do CAD mesmo. E eu quero que vocês repliquem essa figura, tá? Então, para cima aqui agora, ó, 2. Aqui tá tendo uma camada ruinzinha, né? Deixa eu pegar uma camada... É isso. Camada 0 aqui, que é a minha camada de apoio. Lembrando que na perspectiva a gente não precisa usar uma linha especial, né? A gente pode ter, dependendo do nível da perspectiva, que trabalhar com as linhas tracejadas, mas a linha mesmo é uma linha qualquer, tá? Então, agora eu já fiz essa partezinha de cá, subiu 2, vim para cá, subiu 2. Agora eu vou vir para cá, ó, 1,
pro lado de lá, ó. Aí repara, ó, com o mouse eu vou indicar a direção. E aí eu vou lá pegar o ângulo, repara que o AutoCAD ele vai travar certinho no ângulo que eu quero. Digito 1, dou Enter. Aí ele vai subir aqui agora, ó, 0,5. E aí lembre, no AutoCAD, né, decimal é com ponto, porque ele aqui é um software americano. Vírgula separa a coordenada x da y. Nesse caso aqui a gente quer o decimal, então é 0,5, tá? Aí ele vem para o lado aqui 2, desce 0,5 e vem para o lado 2. Então, eu botei lá 150 para o lado 2, desce 0,5. Lembrando outra coisa que a gente já viu na disciplina também, né? As linhas verticais aqui de altura são verticais mesmo, 90 graus, tá? Não, a gente não aplica nenhum tipo de angulação, só nas linhas horizontais. Então, vem para o lado aqui 1. Agora ele sobe 4 e vem 2. Ó. Aí na hora de subir, ó, retinho, 90 graus, ó, 4. Só que na hora que vem para cá, sempre o ângulo de 30 ou 150, tá? Então, ó, 2. E aí, essa linha inclinada, ela começa aqui, a gente não sabe o ângulo dela. Então, para desenhar essa linha, eu tenho que fazer os componentes dela para fechar o triângulo. Ou, se eu souber onde é que inicia e termina, eu consigo marcar aqui. Então, ele começa aqui, termina aqui, marquei, tá? Mas, por exemplo, essa linha de cá agora, ó, eu tenho ali marcado onde é que ela começa, mas não sei onde é que ela termina. Então, eu tenho que desenhar aqui no AutoCAD na perspectiva os componentes. Ó, o componente X, porque repara, o componente X aqui, ó, tá no ângulo de 30 graus. Essa linha não tá no ângulo de 30 graus, ó. Então, o componente X, 30 graus, 3, e depois sobe 2. Então, eu vou vir aqui, ó, 30 graus, 3, sobe 2 e fecha o triângulo. E aí, já vou fechar aquele triângulo de lá, tá? Essas linhas aqui, ó, que me ajudaram a fazer a linha inclinada, eu vou apagar porque elas são só de apoio, né? Então, eu vim aqui, ó, eu caminhei 3, subi 2, tá? Vou vir aqui agora para frente, ó, 1, e vou fechar o arco. Então, ele vem 1 para frente. E para fazer esse arco aqui, ó, eu tenho o início e o fim dele. Então, fica mais fácil, tá? Mas se você não tiver o início e fim, faz igual a linha tracejada. Você vai fazer os componentes, ó. Ele é 2 em Y, 2 em X em 30 graus. Mas aqui está marcado onde começa e termina. Então, eu vou pegar aqui o arco, ó, início, fim, direção. Eu, por que que eu vou pegar esse? Ó? Porque eu sei o início, sei o fim e sei a direção. Então, ele tem aqui onde começa o arco, aqui onde termina e a direção que eu quero, como é uma perspectiva isométrica, 30 graus. Ó. Então, eu botei ali 30 graus e clico de novo. Tá feito ali o arco, tá? Beleza, então eu vou vir para trás agora, ó, para fazer essa linhazinha lá de trás, ó. Então, o arco, eu sei que ele tem uma distância aqui, ó, com 30 graus de 2. Eu posso pegar esse arco que está aqui, que eu já fiz, vim aqui na ferramenta, ó, copiar. Então, clica primeiro no arco, vem copiar, clica em qualquer ponto de referência aqui, ó, e eu vou botar com a angulação correta ali de 150 graus, 2 para o lado, ó. Porque eu peguei esse arco aqui da frente e copiei ele 2 centímetros para lá, tá? E aí tem uma linha aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, que fecha certinho ali. Então, se eu puxar para cá, sempre ali na angulação, 150 ou 30, né? Puxei 4, aí pegou aqui certinho, tá? Bom, e como é que funciona aqui o arco? Repara que a gente tem que conectar os dois arcos, tá? Para dar essa sensação de curvatura aqui, tá? Como eu faço isso? A gente vai sempre pegar aqui, ó, no meio do arco, tá? Se aí o seu CAD não estiver pegando no meio, pessoal, lembrem, ó, esses pontinhos verdes aqui, eles são habilitados por essa função, ó, Snap. E do lado aqui tem uma setinha que tem os pontos de endereço que o Snap vai marcar para mim, tá? Um deles está aqui, ó, meio. O meu está marcado. Então, se não estiver pegando meio, o seu está desmarcado, marquem aqui que vai aparecer, tá? Agora, quando eu boto o mouse, ó, aparece ali o meio e o meio, tá? E como é uma perspectiva, né, a gente não vai ver aquela partezinha de lá. Vai ter só essa sensação da curva aqui, tá? Beleza, vamos fazer agora essa partezinha de cima para finalizar, ó. Mesma coisa, essa linha aqui eu não sei a angulação dela. Então, eu não posso fazer ela ali no CAD com 30 graus. Agora, eu sei esse componente aqui dela, componente X, eu sei que está 30 graus. Então, ele é 2 em X e 1 em Y. Então, eu posso vir aqui, ó. 2, sobe 1 e aí eu fecho o triângulo. Depois eu venho aqui e deleto aquelas linhas de apoio, tá? Essa mesma linha aqui da frente, eu vou ali, ó, clico nela, vou copiar, vou pegar aqui o pontinho dela e colar lá para trás, ó. Porque essa linha da frente aqui, ó, é o mesmo tamanho, a mesma angulação daquela lá de trás. E eu faço o fechamento, tá? Bom, agora essa linha está caminhando certinho aqui nos 30 graus, ó, então é 2 para frente. 2 e 2. E aqui, novamente, ó, tem uma linha que eu não sei o ângulo, então eu vou desenhar um componente, ó. Desce 1 e vai 2 para frente com 30 graus. Então, vou descer 1
2 para frente e fecho ali o ângulo. Depois que eu fechei a linha inclinada, eu posso deletar essas linhas de apoio. Essa linha aqui da frente eu selecionei, copiar, peguei aqui na pontinha dela e copiei para lá, porque ela vai ser igual, tá? E faço o fechamento. Aí uma linha que sempre gera dúvida é essa. Aqui a gente está vendo um pedaço da linha, a gente não vê ela completa, mas qual o tamanho dessa linha? Se você julgar aqui pelos outros elementos do desenho, a gente consegue perceber por lógica que essa linha aqui provavelmente tem esse tamanho aqui. Ó. Repara que está nas mesmas pontas. Ó. E essa linha de cá, até o final, ó, tem 4. Provavelmente essa linha de cá também vai ter 4 para baixo. Ó. Só que tem uma parte ali que a gente não vai ver. Apago e apago. Por isso que a gente corta ela aqui em pedaço. Para finalizar, e agora tem... Ah, tá. Esse detalhezinho aqui de baixo, ó, para formar aquela face lá embaixo. Não podemos esquecer também, ó, 30 graus, tá? Faço ela compridinha. Depois é só cortar. Então dá aquela estacionalidade da facezinha que tá virada para cá. E agora eu vou fazer aqui esse círculo, tá? Como é que eu faço o círculo em perspectiva isométrica no AutoCAD? Primeiro, a gente não tem como usar a ferramenta círculo para fazer essa perspectiva isométrica. Não tem como fazer um círculo e girar ele, nem fazer ele já girado. Mas a gente viu que o arco eu posso fazer ele na direção de 30 graus, para ele já ficar girado para 30 graus. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou montar esse círculo com 4 arcos. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Um quadrado aqui, ó, que me dê a referência do tamanho e posição desse círculo. Então, vou pegar, ó, desse pontinho aqui, vou descer linhazinha de apoio, ó, e vou montar um quadrado que tenha 2 por 2, ó. Vou um para cá, desce 2, 2, 2 e um para cá. E aí fica 2 por 2. Por que 2 por 2? Porque o círculo aqui tem um diâmetro de 2, ó. Pronto, agora para montar o círculo, a gente vai usar aqui a ferramenta início, fim, direção também em arco, ó. E eu vou sempre pegando os meios, ó. Primeiro arco, eu vou fazer o primeiro arco, esse quadrante aqui do círculo. Depois o segundo esse, terceiro esse e o quarto de lá. Então eu vou pegar aqui, ó, do meio, início. O fim e a direção sempre na ponta, ó, porque ela vai estar certinha com 30 graus, ó. Início, aí mesma coisa, volta lá, pega de novo, né? Início, fim, pega aqui na ponta do quadrado. Início, fim, quinto do quadrado. E aí eu fiz, não tem como fazer o círculo com inclinação de 30 graus, mas eu posso fazer no arco. Então eu fiz aqui o círculo montando aí com 4 arcos. Agora eu posso apagar essas linhas de apoio e eu tenho esse círculo aqui desenhado, ok? Então tá pronto aí, ó, o meu primeiro objeto do exercício. A primeira parte do vídeo encerra aqui então, né? Eu quero de vocês é que vocês desenhem a vista, as vistas básicas do desenho, as vistas que estão aqui visíveis, e a perspectiva isométrica. Para que no próximo exercício a gente possa fazer aí mais vistas, né? As vistas que estão invisíveis, né? As complementares, e também as outras perspectivas, como a cavaleira e etc, tá? Então, feito esse objeto aqui agora, pessoal, façam os outros objetos. Aqui do exercício, tá? Lembrem, ó, são 4 objetos. E depois vocês têm que imprimir certinho aqui nas margens do carimbo, tá? Vai sair um vídeo para vocês também aí, para quem tiver com dúvida, com muita dificuldade. Tentem fazer por conta de vocês agora os próximos objetos pra vocês aprenderem, tá? Mas quem está com muita dificuldade, vai ter um vídeo parte 2 desse, comigo fazendo os outros objetos aqui do exercício e também a parte de impressão, tá ok? Então é isso. Até a próxima.